Bom, então, pessoal, acho que já está gravando. Todo mundo já me conhece aí, né? Meu nome é Luciano Daniel, sou professor da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Engenharia Elétrica. E hoje nós estamos aqui no encontro aí, vamos dizer, não sem muitas formalidades, mas não menos importante, porque nós vamos conversar aí, cada um vai trazer as suas experiências, quem já, no caso, o docente que já, o professor que já teve alguma experiência de ensinar à distância, e eventualmente algum aluno que já fez ensino à distância como aluno, então a gente é uma oportunidade para a gente trocar experiências, a gente está num momento onde a gente está nesse problema aí grave da pandemia e a gente está buscando soluções alternativas para fazer o melhor possível em caso de e muito provavelmente pode haver uma demanda de ensino à distância. Independente disso também, tá? A gente tem conversado para os alunos aí também terem ciência, nós temos conversado muito intensamente, não apenas para esse período, tá? Tudo nos indica muito fortemente que a gente está num movimento de tentar, né, emplacar essa questão de usar mais os meios digitais, a tecnologia, para o ensino, mesmo depois, digamos, da pandemia, né? Mesmo lá na frente, né? Vamos dizer assim. Então, a pandemia só acabou servindo como um catalisador de um processo que, na realidade, já deveria estar, pelo andar da tecnologia, já estar acontecendo, vamos dizer assim, né? A gente se beneficiar da tecnologia. A gente vive em cidades, é, muitas das vezes, grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e com trânsitos que às vezes a pessoa pode ficar aí 4 horas se locomovendo, 2 para ir, 2 para voltar, né, perdendo tempo no trânsito e tudo mais, sendo que a gente tem a tecnologia. Então, o formato aqui, a ideia é a gente cada um expor. Eu só gostaria de pedir para todos que não estiverem falando, tá, sempre deixarem os microfones fechados, para a gente poder ter um áudio aí com qualidade, tá? E é isso, sejam todos bem-vindos aí. Quem quiser começar a falar alguma coisa, falar sobre essa questão, dar ideias de possibilidades de se avaliar, minimizando essa questão, digamos, de fraude, ou usando metodologias ativas, né, de ensino. Aí eu abro aí para vocês, né, quem quiser for o primeiro a falar aí, fica à vontade. Boa tarde. Eu vou me Oi, adiantar. Duali. Boa tarde, Tudo Duali. bem? Boa tarde para todos. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Luciano, realmente é um desafio que se coloca em nossa frente. Nós não temos essa experiência, então vamos ter que lidar com isso. Mas eu acho que, de tudo aí que foi falado, o mais importante, dizer, a avaliação é apenas um detalhe, né? Na realidade, o mais importante é o aluno estar motivado e o aluno conseguir absorver todo o conhecimento ou parte do conhecimento que foi passado. Dentro dessa ótica, né, a gente tem que buscar, agora, ok, como é que eu verifico? Porque eu tenho que verificar, a única forma é dar uma pontuação, um grau para essa absorção do aluno. Aí é o desafio nosso. Eu acho que a gente vai ter que buscar pesquisar, enfim, quem já está mais na frente, quem já está mais maduro nesse tipo de ensino. Agora, eu vejo uma das formas é que a gente vai ter que sair do tradicional, né? Como o Geraldo falou naquela nossa reunião, quer dizer, vai ter que ser avaliação mais de raciocínio do que alguma coisa, uma questão para que a pessoa resolva, que possa facilmente passar para outra. Então, o raciocínio é individual, né? Então, a gente vai ter que elaborar questões que tenha mais raciocínio do que execução mecânica de fórmulas, de cálculo, etc. Mesmo que tenha cálculo, tem que ter um raciocínio específico dentro. Outra forma que eu vejo para poder, digamos assim, mitigar alguma falha vai ter, evidentemente, ninguém é perfeito, mas, enfim, reduzir alguma injustiça, enfim, alguma passagem de conhecimento indevida, algum aproveitamento indevido, etc. A gente vai ter que ter mais atividades, não só prova.
vamos ter que ter trabalho, desenvolver discussões em sala de aula online, cada aluno apresentando e falando, e aí você vai fazendo a avaliação individual de cada um, e aí, no meu entendimento, esse somatório de notas vai dar uma média final. É o que eu proponho no momento, quer dizer, ainda não tem uma coisa bem específica, mas eu já tenho muito claro na minha cabeça que não vai ser uma avaliação, duas, na realidade, que a gente tinha duas com mais uma, né, no tradicional. Se a gente quiser realmente apurar, ter um valor mais próximo do aprendizado, eu acho que vão ter que ser vários, e de vários tipos. Era isso que eu queria falar. Muito bom, Alípio. É verdade, eu concordo com você. Esse ponto aí, para mim, que também sou, né, totalmente inexperiente com ensino à distância. Meu ensino até hoje, todas as aulas que eu dei até hoje foram lá presenciais e até no quadro, mas já ficou claro para mim realmente essa questão aí de que a gente vai ter que diversificar as formas de avaliar. Isso é certo, porque se a gente simplesmente der uma prova tradicional, passar um PDF, sei lá, vamos dizer, passar um PDF para os alunos ali, cada um vai fazendo ali. Aí, vamos dizer, a menor nota foi 10, em 10. Então, aí não, vamos dizer, até a questão do CR, né, não dá a diferenciação, o aluno que estudou mais e tal, e fica essa falha. Aí bom, eu já vou colocar então a minha opinião até agora, o que eu tenho assim em mente, baseado em várias coisas que eu já conversei com colegas e tudo. Eu acho que uma possibilidade interessante que eu tenho pensado é a avaliação oral, né? Realmente, se você chegar, ainda que seja com algumas poucas perguntas, para o cara ali e perguntar, não vai haver tempo. Vamos colocar sempre na. Claro, o bom aluno, pessoal, eu digo o aluno que não vai colar, que não está pretendendo colar, e que quer aprender e que está motivado, como o do Alípio falou, concordo com ele. A preocupação não é nem só a questão da prova, não, é porque você tem que fazer prova e tudo mais. O principal no ensino é você não ganhar o aluno pelo autoritarismo, mas sim pela motivação de que ele vai aprender, que são coisas interessantes, de que ele vai também se dar bem no mercado de trabalho, como engenheiro, é óbvio, isso aí com certeza. Só que, como o Dualib bem disse, a gente tem que ter uma responsabilidade na hora de avaliar, né? O aluno que sabe, que é dedicado, ele não vai ser um problema. A questão está naquela parcela ali que sempre tem, dos que às vezes vão querer um caminho mais fácil. E essa forma oral, eu acredito que tem é interessante, porque quando você pergunta para a pessoa, não vai haver tempo de alguém, eventualmente, um amigo invisível ali passar, ou no WhatsApp. E não vai haver tempo para isso, porque vai ter um delay, ele vai ter que responder, ele está olhando face a face. Tudo bem que existe um atraso aqui na comunicação, mas esse atraso aí é o quê? Meio segundo, não é algo que vá. Então é uma forma interessante, tá? E outra forma, uma que eu acho que é boa, que eu até se for ter, é uma que eu vou, digamos assim, adotar particularmente. E outra interessante, a questão que o Dualib já falou dos trabalhos, os alunos apresentarem trabalho. Aí já entra também na parte da metodologia mais ativa, né? O aluno participar mais do aprendizado dele, né? A ideia do ensino, da educação mais ativa. E uma das possibilidades interessante também de evitar, assim, de você ter uma certa mais probabilidade, mais certeza de que o cara realmente sabe, é a apresentação de trabalho, porque quando você faz um grupo de 5 alunos, vários grupos de 5 alunos, e marca as datas e tal, né? Os horários ali, apresentações de 20 minutos, não sei. Faz o formato. E você faz o seguinte, por exemplo, eu vou sortear um dos 5 para apresentar. Eu acho isso uma coisa interessante. Não sei o que eu queria ouvir até a opinião dos alunos aí que. Então, quer dizer, probabilisticamente um quinto aí de chance de você ser chamado. É alta, é uma probabilidade. Mas o que acontece? O camarada vai ter que aprender a apresentar. E ao aprender, claro que participar do trabalho, digamos que num pior cenário, o professor poderia imaginar que um aluno fez, assim, na pior das hipóteses sempre, né, pessoal? Porque a melhor das hipóteses já está resolvida. A pior é que não está. Então, na pior das hipóteses, um fez, os outros não fizeram nada, não ajudaram em nada. Tudo bem, mas
pelo menos ele vai ter que entender o trabalho muito bem para poder explicar. Claro que a gente vai motivar todo mundo a fazer. A gente, inclusive, fala, olha, para esse aqui, olha, se você fizer o trabalho sozinho, você poderia dividir para uma equipe, né? De repente, definir um líder para essa equipe, já trabalha a questão da liderança. Enfim, eu não vou entrar aqui em metodologias ativas, mas então acho que a gente está aí para isso, para aprender, para trocar ideias. Então é isso, pessoal. Da minha parte, a minha fala é essa mesmo. Quem quiser continuar aí, tá? Tá. Microfone, Abel. Ô, Abel, Abel, seu... microfone. Eu vou pegar o gancho do professor Luciano e do professor Dalib, né, que fizeram excelentes exposições até a respeito. Então, como eu falei com vocês, né, pessoal, né, a universidade não sabe muito bem o que fazer. Então, ela está discutindo possibilidades, né, e aí vem, né, o encontro de várias experiências, né, para a gente definir qual é a direção, né, nesse contexto de educação à distância que a gente vai tomar. Né. Eu, né, como eu já falei na reunião do departamento, eu durante 2010 a 2013, eu participei, né, de um consórcio de educação à distância. Né, foi a primeira iniciativa que teve no estado do Rio de Janeiro, né, que é o consórcio CEDERJ, né, que ainda está atuante, né, e eu tive a experiência, né, de trabalhar como tutor nesse curso à distância e de ver muitos dos meus ex-tutorados, né, se formando em tecnologia de informação, galgando posições nas universidades, né? Eu tive notícia de que um deles até hoje virou professor, de fato, né? Com doutorado e tudo mais, né? Então, eu sou um grande entusiasta da educação à distância, né? Então, creio que esse medo, né, ou esse receio que os professores tenham é por causa da falta de experiência, né, com um assunto. Então, eu atribuo isso muito a essa questão. E, enfim, né, o ponto que é interessante da educação à distância é que ela obriga, né, os professores e alunos a saírem da caixinha, né, porque é uma forma de estudo, uma forma de abordagem de assuntos que foge muito, né, à nossa aula tradicional, né, que é essa aula expositiva, né, que o aluno é muito passivo. Então, a educação à distância, né, ela gera incômodo, eu percebia isso dos professores da computação que participavam do consórcio, né, essa dificuldade, né, de passar do paradigma convencional, né, que é aquela aula expositiva, para um paradigma de educação à distância. Né. Então, acho que a grande questão mesmo, né, quer dizer, na minha visão, então, eu tenho uma visão, como o Luciano falou, mais otimista, né, ou um pouco mais relaxada da educação à distância, de que a gente tem que partir do princípio que essa questão, né, de avaliação convencional não funciona. Né? Então, é impossível você passar um teste para um aluno e ele não catar no WhatsApp ou em outro aplicativo uma forma de comunicar com outras pessoas a respeito da avaliação. Né? Então, essa é uma verdade, essa é uma hipótese que a gente não pode assumir para o ensino, e que a metodologia, né, de avaliação tem que considerar, né, esse fenômeno. Né? Então, eu sou muito a favor de uma avaliação colaborativa, né, que poderiam ser fóruns a respeito de um determinado assunto, seminários, por exemplo, provas, não uma prova, né, mas esses projetos finais, então aprendizado de projetos, é uma iniciativa que funciona muito bem, né, de você dividir a turma em várias equipes e passar um projeto extremamente complexo e eles utilizarem, né, conhecimentos que vão aprendendo para resolver. Né, então, acho essas ideias, né, são muito bem sucedidas, né, na educação à distância. Nesse consórcio que eu participava, né, a gente tinha duas avaliações, uma presencial, né, que é a avaliação tradicional que vocês estão habituados, e uma avaliação à distância. Né. Então, eu acho que o entendimento do consórcio CEDERJ na época era que a avaliação presencial, ela confirma, né, tendências observadas na avaliação à distância. Então, acho que era nesse sentido que eles pensavam, né, a avaliação. Em termos de maturidade dos discentes, a gente viu o seguinte, né, no início do semestre, do curso, na verdade, de tecnologia da informação,
de sistemas de informação, os alunos eles vinham com essa mentalidade, né, que por exemplo, né, não a forma pejorativa, mas que vocês, alunos de graduação, têm, a avaliação presencial. E o que a gente notava é que conforme os alunos avançavam ao longo do curso à distância, eles iam se tornando cada vez mais ativos no processo de aprendizado. Então, esses casos de cola, né, de fraude de avaliação, a tendência é que eles diminuíam, né, ao longo do curso de tecnologia da computação. Então, foi uma coisa que a gente percebeu. Então, eu acho, né, que essa questão da maturidade é uma coisa que a gente precisa ter mais material para questionar, né, se de fato acontece, você faz avaliação para todo mundo falar. Às vezes não, às vezes a própria dinâmica do curso, o discente, ele entende que se ele ficar trocando informação não vai dar certo, né? Um outro ponto que é interessante da educação à distância é que a ausência do professor esclarecendo dúvidas, lembrando que no consórcio CDERJ a exposição era, você fazia um material, né, um material PDF, né, notas de aula, né, escritas, e você tinha um vídeo, né, ou seja, a aula do discente. Né, não era uma aula em tempo real. Não sei se mudou, mas na época era assim. Então, numa aula que não é em tempo real, em que o docente ele não tem uma plateia, né, era uma aula extremamente sucinta, ela é uma aula extremamente objetiva, ela não tem interrupções. Então, muitas das dúvidas que os alunos tinham, né, eles que tinham que correr atrás, baseado no que eles viam no vídeo. E nessa arte de correr atrás, né, eles iam adquirindo uma certa autonomia, né, a ponto de não precisar do colega, né, ou de fazer grupos de estudos, né, mas só de compartilhar a informação. Então, essa experiência que eu tenho, né, assim, da educação à distância no consórcio CDERJ. É realmente um sair da caixinha. Né? A avaliação tradicional não funciona porque é uma avaliação que não está atrelada ao método de ensino. Então, é você avaliar, como é que eu posso dizer? É você dar uma prova de matemática e as pessoas resolveram como se fosse uma prova de química. Assim. São duas coisas totalmente distintas. Então, óbvio que o método é falho. Né? Então, o método que eu acho de avaliação à distância, ele pode considerar 2 eixos, né? Eu estava até rascunhando aqui. Primeiro é um conhecimento pedagógico, que é entender essa psicologia do aluno, essa tendência de colar ou de partilhar informação e como tirar um proveito disso. Então, creio que a gente tem que fazer um estudo, né, um pouco, né, até certo ponto, pedagógico, de pedagogia, ou da psicologia do aluno, né, e o abusar, né, das metodologias ativas, né, que para mim é a solução mais simples. Fóruns, artigos, trabalhos em grupos, né, questões, como o professor do Alib falou, né, com nível de complexidade que exige o raciocínio, né. Então, acho que isso é um caminho. Um outro caminho que a gente também essa questão da distância, já está experimentando, é a questão das ferramentas computacionais. Né? Então, a gente está tendo um aprendizado doloroso, né, dessas ferramentas novas de ensino, né, as plataformas educacionais, né, esses programas de computador, e-mail, recursos de gravação e tudo mais. E existem também ferramentas inteligentes, né, no contexto de ferramentas computacionais, que podem auxiliar, né, nesse processo de avaliação. Então, hoje a gente tem corretores de texto, né, inteligentes, que percebem padrões de redação e começam, né, a acusar certos problemas ou identificar certas tendências. A gente tem ferramentas estatísticas, né, o próprio aprendizado de máquinas. Né, então, hoje há uma gama de aplicações, ou há um potencial de criação de aplicações que permitam, né, na avaliação tradicional, a gente reduzir um pouco, né, essa tendência de fraude, digamos assim, nas avaliações, uma avaliação compartilhada. Então, acho que a avaliação também passa, né, além da caixinha, né, de pensar fora da caixinha, além da pedagogia por trás da avaliação, que é algo que a gente não foi treinado, né, como professores a fazer.
tem também esse aspecto das ferramentas, né? Da gente pesquisar ferramentas ou, se não, mesmo construir. Né? Então, a gente pode pensar um aluno de um texto de outro, né? Você pode ver, se pegar uma métrica de palavras, você pode perceber que o grau de similaridade é alto. Né? E isso pode gerar uma suspeita, por exemplo. Né? Ou você pode ter uma método de aprendizado de máquina, que o professor Vitor Hugo, por exemplo, trabalha muito bem, que percebe o padrão, né, de resposta. E a partir desse padrão ele acuse algum tipo de informação. Então eu acho que a avaliação ela passa por esses 3 pontos, né, para a gente, né, gerar uma avaliação segura. Né? Então essa que é a minha opinião. Então, para resumir, né, a conversa, essa minha primeira parte da exposição, né, existe o erro da avaliação convencional, né, e ela é amplificada, né, quando é aplicada na educação à distância. Né? Então, isso é um fato. Né? Então, a gente tem 2 opções. Né? Ou reduz ela através dessa antecipação do comportamento do aluno, né? Ou a gente muda a forma de avaliação, que também é uma coisa muito válida, ou a gente aprende, né, ou faz uso dessas ferramentas inteligentes. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a aplicação de inteligência artificial na educação vai dar uma guinada muito grande. Né? Há casos, né, já até mencionar, de universidades em que a correção da prova é feita por um algoritmo inteligente. Né? Se não me engano, é uma universidade paulistana. Isso gerou um processo administrativo, até por sinal, por parte dos alunos, que é a coisa mais curiosa, né, de que, né, eu faço uma prova e quem corrige é um computador, é o professor. Né? Então, há um questionamento, né, nessa universidade em relação às notas. Então, para vocês verem, né, como a coisa tá bem... tem um problema um pouquinho mais embaixo. Então é isso, eu tenho essas 3 opiniões por enquanto, né, eu deixo aberto aí os alunos a se manifestarem, né? A gente está aplicando um pouquinho de metodologia ativa, né, na nossa reunião. Tá bom? Pessoal, eu agora acho que dos professores aqui presentes, nós já falamos aí, expusemos algumas coisas. João Vitor? Oi. Então, eu tenho dois pontos a comentar. O primeiro em relação à avaliação, não teria, tipo, eu acredito que até setembro, de repente, já vai ter algumas medidas de, tipo, flexibilização até de, tipo, você poder sair, né? Então, uma coisa que pode ser pensada também para evitar, tipo, o contato extremo, ter a EAD, mas as avaliações de fato serem feitas nas universidades, né? Não sei se vai ser possível, não sei como é que vai estar esse movimento de evitar aglomeração até lá. Mas, tipo, é uma coisa que é possível, sabe? E outra coisa que eu queria saber, né, que eu fiquei meio em dúvida quando você falou no quesito da avaliação. Opa! O João Vitor, está cortando um pouco o seu áudio. Fazer a avaliação oral mesmo, principalmente você consegue. Tipo, não sei, ainda tá ruim ou não? Voltou. Voltou. Voltou? Tá bom. Em relação à avaliação oral. Tipo, normalmente quando você consegue, alguma matéria que você consegue aplicar um trabalho, você também consegue fazer essa avaliação oral, mas tem algumas matérias que, tipo, são muito trabalho braçal, como, por exemplo, cálculo, ou então, exemplo de elétrica, conversão, que, tipo, ou então circuitos polifásicos, que, tipo, é um trabalho mais de escrita mesmo. Aí eu queria saber como é que seria a avaliação oral nesses casos, sabe? Tipo, você Bom, João, acho que não está dando para ouvir, mas eu vou responder até onde eu consigo responder aqui, porque eu ouvi. Bom, né, a gente, né, não querendo a gente se orgulhar um pouco, né, mas, né, a gente tem quando termina o doutorado, a tal da defesa de tese, né? E aqui tem professores, né, no departamento de diferentes gamas, né? Então, são trabalhos extremamente complicados,
né, e que a gente tem 40 minutos para provar que aquilo está certo e que aquilo é importante e que, né, aquilo é um fato novo, né, que é a tal da defesa da tese. Então, eu creio que essa questão da prova oral, ela segue o mesmo princípio, né? É possível você fazer uma avaliação técnica, né, a partir de mesmo numa matéria complicada, assim, né? Então, ela deixa de ser uma avaliação puramente numérica e passa a ser uma avaliação de conceitos, né? Ou de interpretação de conceitos, que eu acho, até por sinal, que é o mais relevante, né, no ensino, porque a gente dá provas extremamente mecânicas, né, mas a gente sabe que... eu vou dar um exemplo da minha própria matéria, né? Eu obrigo os meus alunos a implementar o método de decomposição de Cholesky, mas eu sei que, né, existe uma biblioteca no C++ que faz aquilo, muito melhor do que o aluno que está implementando. Né? Então, esse é o ponto. Né? Mas acho que a filosofia por trás do Cholesky é muito mais importante, às vezes, do que o cara realmente saber fazer a conta. Então, eu creio que numa prova oral, né, é esse tipo de avaliação ou esse tipo de sentimento que o aluno tem que transparecer. Né? Então, essa é a minha opinião, né, se eu fosse dar uma prova oral. Tá bom? Concordo, Abel. Inclusive, é por aí mesmo. E ele pode até chegar a fazer o cálculo, mas o importante, por exemplo, analisar resultado. Isso aí oralmente. Pronto, aí eles já levam um exercício, análise de resultado, ou então faz a questão na hora, pergunta se der isso, se der aquilo. Tem várias fórmulas. Como você falou, o mais importante é saber fazer, é o conceito, é o caminho das pedras. O cálculo em si é uma coisa muito mais fácil, né? E aí a própria máquina faz para a gente melhor que a gente. Tá certo? Exatamente, professor. Eu concordo plenamente com você. O importante é saber fazer e saber o porquê está fazendo aquilo e aonde aquilo vai te levar e saber analisar o resultado. Esse é o papel do engenheiro, né? Na realidade, que o cálculo em si é uma parte que a máquina até faz melhor do que nós, comete menos erros do que a gente, né? Era isso, mas concordo contigo, a gente tem que pensar. E na realidade, isso aí, o Luciano, o colegas, é a parte até que vai exigir mais do professor, entendeu? É uma parte muito mais difícil para a gente. Eu tenho uma experiência de uma disciplina que eu dou aí, que é a Sistemas Elétricos Industriais, tem até aluno aqui que participou dessa disciplina, pode até comentar se a forma e a avaliação, a forma de aprendizagem e a avaliação é boa, é que, na realidade, não são todas as disciplinas que permitem isso, mas é aprender fazendo, é a elaboração de um projeto. O professor participa mais como um consultor, né, dando a direção, né, e os alunos correm atrás e eles procuram as soluções e aprendizado, e a gente vai só corrigindo ao longo do tempo, na própria aula, quer dizer, é tipo uma oficina, né, a aula, a gente vai corrigindo ali mesmo, para que o projeto, no final, saia um projeto executável, realmente um projeto de engenharia, bem feito, etc, etc. Então, aí a avaliação, quer dizer, já é diária, né? O resultado final todo mundo vai chegar, apesar de que alguns não conseguem chegar bem, né? Mas a maioria consegue chegar bem porque há o acompanhamento diário, né? Apesar de que alguns, mesmo assim, ainda chegam lá e se comprometem no final. Mas quando chega no final, por exemplo, eu não preciso nem de olhar o trabalho, porque eu já olhei o trabalho ao longo do tempo, eu já sei quem fez o quê, qual é o potencial de cada um e quem alcançou mais resultado e menos resultado, etc, etc. Então, o conceito ele já vai se criando ao longo do tempo. Entendeu? Então, é um exemplo também, mas eu sei que, lógico, nem todas as disciplinas já vão fazer por projeto, alguma coisa parecida, né? Aprendizagem por projeto, enfim. Mas concordo plenamente com você. Isso aí vai exigir mais da gente, professor, em aplicar essas coisas. Entendi. Então, acho que ia ser bem naquilo que você do Alíbio falou, né? No sentido de mudar a natureza das questões, né? Para ser uma coisa que até dê para a pessoa desenvolver mais na oratória. Mas uma outra questão também que eu pensei é, tipo, como seria a aplicação dela mesmo? Porque, tipo, por exemplo, se você der
40 minutos por aluno e você, professor, tipo, tiver aluna uma turma de 30 alunos, ia ser meio complicado de, né, de tipo, aplicar aquilo. Não deu para entender nada, João. Não sei se alguém entendeu. Aqui travou também. Travou muito dessa vez. Então Ô, deixa. João, Eu acho que eu João, vou escrever aqui no chat. é isso aí, é isso que eu ia te falar. Escreve aí o que você falou, a pergunta que você fez, e a gente toca o barco normalmente aqui. Pode escrever aí. Enquanto isso, se alguém quiser, enquanto ele está escrevendo, tá, pessoal? Se alguém quiser já ir fazendo alguma colocação, quiser participar. Também, se não quiser, se quiser ficar só ouvindo aí, tá? Não quero pressionar todo mundo a falar, não, tá, pessoal? Aqui bem amistoso. Bom, eu acho que, assim, obviamente, numa turma de 50, falar de 40 minutos, cada um apresentar oralmente 40 minutos, é uma loucura. Mas, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma prova de monitoria quando eu era aluno, né? E que ela envolvia uma aula de, se não me engano, aula entre aspas, né? Seria uma apresentação de assunto na faixa de 5 a 10 minutos. Então, era uma monitoria de métodos matemáticos 1, que hoje vocês vão começar a fazer, ou já fazem antes de controle, que é aquela parte de equações diferenciais parciais. E a avaliação foi um problema numérico, né, que o professor pediu para eu resolver em sala de aula. Né? Então, ele me deu uma aula de 5 a 10 minutos, e eu tinha que resolver o problema explicando cada etapa do processo. Né? É uma forma de avaliar. Né? Então, creio que possa ser dessa forma. Ou pode ser como a avaliação que até mesmo nós docentes fizemos quando a gente entra na universidade. Você tem um tema para o aluno e ele disserta sobre esse tema uma determinada quantidade de minutos. Então, né, é possível, sim. Não é uma avaliação ideal de cobrir todo o espectro da disciplina? Não. Mas é uma avaliação, né, que pode ser, inclusive, ser fatiada, né, para ter um alcance maior. Concordo, Abel. E a gente... do Alib, só um minutinho, eu já te dou a palavra. Eu concordo com o Abel, inclusive, assim, ele falou da experiência dele, que é mais métodos computacionais. Como é que eu poderia, por exemplo, já vislumbraria cobrar controle, que eu dou teoria de controle, né? Análise de sistema de controle, projeto de sistema de controle. Projetos de sistema de controle já me facilita muito na linha do que o Dualib falou, porque é um projeto de engenharia. Então, se você cobrar que o aluno, ajudar ele a fazer um projeto e o projeto for implementado e eventualmente apresentado, ou não, mas se for o cara fizer o projeto, está contento, está mais que avaliado, ele está muito bem avaliado. Agora, na análise de sistemas de controle, existe quem já fez, o Bruno Amaral aqui, né? O Matheus Tardim já fez a disciplina também, e a Rayara. O que acontece? Controle, você tem que aprender a fazer lá o método dos lugar das raízes, resposta em frequência, você vai lidar com funções de transferência, e vai ter que mostrar para o professor que você sabe lidar com essas coisas. Aí você poderia fazer uma questão, por exemplo, onde o aluno vai explicar. Ele, como o Gabriel falou, você vai fazer uma questão de controle, você vai dizer, o que é o primeiro passo? Aí o aluno vai dizer, eu vou primeiro achar os autovalores. Como é que você acha os autovalores? Ele fala, eu aplico a definição lá, o conceito, a equação para achar os autovalores lá, determinante de lambda i menos a lá, e aí você vai achar, se quiser achar os autovetores, se for analisar a observabilidade, controlabilidade, é possível cobrar isso verbalmente, né? Eu não vejo assim grandes dificuldades, né? O Dualib ia falar alguma coisa? Pode falar, Dani. Não, perfeito. Eu acho que você já falou tudo, que praticamente eu ia falar. E essa sua última fala é exatamente o que eu ia complementar. Vai ser um mix de avaliação, não vai ser só um tipo de avaliação, entendeu? Você faz um mix de umas 3 ou 4 avaliações e
daí tira a média, né? Tipos de avaliação, entendeu? Era isso. Complementando o que você já tinha falado, o final da tua fala foi exatamente isso. Sim, sim, e é uma questão, pessoal, é claro que nós estamos num regime de exceção, né? Quer dizer, o ensino à distância, eu estava vendo pessoas da Estácio, eu estou pesquisando uma série de vídeos e eu tô realmente, assim, numa pesquisa muito intensa desse assunto, e eu vi que sempre há, em geral, uma parte que é não presencial, que é lá à distância mesmo, a avaliação dessa forma, ou trabalhos, e aí tem uma avaliação presencial. E teria mais algum aluno aí, ou alguém que gostaria de colocar mais algum ponto? A gente já tem aí 1 hora de debate, aí fica a gosto. A gente tem 2 horas aí, tá? Disponível. Não é necessário das 2 horas, mas a gente vai falando aí. Eu acho que os alunos podiam, cada um, apresentar um ponto de vista, né? Posso dar uma palavrinha? Não, tá dando para ouvir o áudio aí? Tá tranquilo? Não, é porque baseado muito no que o professor Luciano e o professor Paulo citaram até lá atrás, e pensando no caso das avaliações terem que ser realizadas 100% online, né? Tendo isso como base. Eu acho muito válido de repente, uma mistura da ideia do Luciano com o Paulo de você apresentar trabalhos, né? Ser uma espécie de seminário, assim, uma apresentação do trabalho, de uma exposição baseada na disciplina, né? E aliado a isso, o professor poder, durante um tempo estipulado, anteriormente estipulado, né, poder fazer perguntas e o aluno, que fosse o caso de serem em grupo, de serem trabalhos em grupos, né, dos próprios alunos poderem responder aquilo para ter um quê do ao vivo, né, baseado naquilo que o Luciano falou, de você poder fazer essa avaliação sem que o aluno tenha muito tempo disponível para, de repente, consultar um material externo àquilo ali, né? Poder obter essa resposta de algum outro jeito, né? Então, o que é ao vivo eu acho importante ter, no caso as avaliações forem feitas dessa forma, né? Mas acho também legal a proposta do professor Paulo de ter algo como essa avaliação continuada, assim, não sei, de repente, uma quantidade X de trabalho por disciplina, né? Você tem uns 3 trabalhos ali que, de repente, abordem diferentes partes da matéria, que acho que a ideia principal seria essa. Acho que esse é um caminho muito bom, porque eu também concordo com o que foi falado lá atrás, que as avaliações convencionais, nesse caso, de você mandar um PDF ou então ter algum tipo de plataforma para terem questões respondidas por exemplo, em múltipla escolha, né, como determinados cursos de ensino à distância que tem, principalmente nesse tempo de quarentena. Não sei se os outros alunos aqui chegaram a ver, pelo menos do meu ciclo, assim, da parte da engenharia química, muita gente foi atrás de cursos de ensino à distância, né? Excel, PowerPoint, Word, enfim, Power BI, diferentes ferramentas, né? E o que a gente observa é que normalmente esses cursos eles têm uma ferramenta de avaliação que normalmente é um teste múltipla escolha, que assim, a gente sabe que perfeitamente, muito burlável, né? Tipo, os alunos conseguem burlar isso. Você pode fazer uma avaliação lógico que o aluno que quer aprender, ele vai fazer aquilo na honestidade, porque ele quer aprender a ter o uso da ferramenta. O mais importante para ele é ter o uso da ferramenta, mais do que ter um certificado, do que, de qualquer forma, lá na frente isso vai ser posto à prova de algum jeito, né? Mas que a gente sabe que é perfeitamente burlável. E aí eu acho que o Luciano tinha falado também da questão não sei se, não me lembro se foi bem o Luciano que tocou nesse ponto, do tipo, se você aplicar isso na faculdade, vai ter vários alunos tirando 10, e aí depois esse cálculo no CR pode impactar
em alguma outra coisa, criar de certa forma, entre aspas, uma injustiça, até porque a título do que eu tinha falado na conversa anterior, por exemplo, você tem processos seletivos dentro da UF que levam em consideração o CR, para diversas atividades complementares, né? E aí, vamos supor, você fazer um período que isso fosse aplicado de maneira errônea, a questão das avaliações, né? Poderia impactar e trazer outros problemas a médio e longo prazo, né? Nesse cálculo do CR, nesse tipo de coisa, e até por isso eu vejo que a avaliação sendo de certa forma mais continuada, né? Você ter trabalhos, você ter esse tipo de avaliação mais ao vivo, né? Tipo, o aluno expondo ali um trabalho em forma de um seminário, em forma de e o professor questionando, fazendo algumas perguntas, eu acho que é uma forma muito boa de avaliar. Aí, citando o que o André falou, realmente, eu fui monitor, acho que o João também foi, né? Quando a gente faz a prova de monitoria, a gente passa por uma prova escrita, mas também a gente passa por uma avaliação oral lá na hora, né? Que são 3 professores que o tema é sorteado, ou seja, eu fiz a monitoria para cálculo, que na UF é o cálculo 3A, né? E dentro lógico, o aluno teria que ter estudado tudo, mas aí foi sorteado um tema e o aluno a gente tinha até tempo, a gente tinha, acho que um tempo para preparar uma aula né, apresentar aquilo e os professores iam perguntando. E, de fato, é uma estratégia muito boa para você avaliar que o aluno sabe, porque você tanto deixa ele estudar aquilo ali, deixa ele pensar, deixa ele preparar alguma coisa para poder falar, e para evitar que ele estude só determinado pedaço da matéria ou coisa do tipo, você tem a abertura para o professor poder questionar, poder perguntar, mas isso, mudando X ali, o que acontece? E eu acho isso uma estratégia muito boa para avaliação, porque tanto ajuda o aluno que realmente quer aprender, porque acho uma ferramenta muito boa, até mesmo para treinar, que é uma coisa que eu vejo isso como uma oportunidade de repente estimular isso nos alunos, que é de você poder expor o aluno a esse tipo de apresentação, porque às vezes o aluno passa muito tempo da graduação só treinando aquela coisa mecânica, aquela coisa, né? E às vezes, por exemplo, quando ele vai fazer uma prova de monitoria, uma coisa assim, ele nunca tinha apresentado nada do tipo, nunca tinha passado por uma experiência assim. Por exemplo, na engenharia química a gente teve disciplinas que tiveram esse estímulo de apresentação e ajuda muito num momento desse de uma eventual avaliação, se for nesses moldes, ou na vida, para qualquer tipo de processo seletivo que a pessoa vai fazer. Então, eu acho que isso é até uma oportunidade de implementar isso nas disciplinas agora, porque é mais um ganho, de certa forma, né? Uma oportunidade para poder implementar algo que, além de avaliar bem, de proporcionar um melhor caminho para a avaliação, possa, de alguma forma, além disso, trazer uma coisa diferente que possa ajudar o aluno lá na frente em algum outro ponto. Acho que é isso a ideia. Muito bom, Felipe. Muito bom. Gostei muito da sua participação. E o nosso objetivo é esse mesmo, tá? Pontuar algumas coisas, todas elas vão ser positivas, que eu acho que problema a gente já tem bastante, né? A gente tem que buscar soluções. E, assim, quanto à estrutura de ensino à distância, eu gostei bastante do posicionamento de todos os professores que estão aqui, quanto à ideia de você ter um estudo mais ativo. Eu, particularmente, gosto bastante dessa ideia, dessa estrutura, já é uma coisa que eu tento fazer por mim mesmo, até em outras áreas que não são abordadas na faculdade e que me interessam. E é isso, de fato, que faz a gente aprender. Com relação a possibilidade de gravar as aulas, como a gente está gravando essa conversa aqui no Google Meet, eu acho excelente,
porque até o professor Elon Lages Lima, do Instituto de Matemática Pura Aplicada, que morreu em 2015, ele mesmo falava que nos cursos de análise dele, quando ele começou a gravar a aula e disponibilizar no portal do IMPA, teve uma melhora nas notas, porque alguns alunos que tinham dificuldade de deslocamento passaram a não perder mais esse tempo e usar para estudar. E também com as aulas gravadas, você pode literalmente prestar atenção no que o professor está falando, né? Que a gente tem a tendência a querer anotar pontos chaves enquanto o professor está falando e às vezes acaba perdendo alguma nuance da aula. Particularmente, se isso estiver gravado, você pode dar pausa e voltar quantas vezes você quiser. Você pode, no meio do raciocínio do professor, ele falou sobre autovetores, como o Luciano estava citando. Você, caramba, eu não lembro autovetores. Você pode pausar na hora, entrar rapidinho na Wikipédia, dar uma lida, ver um exemplo resolvido e continuar a aula do professor já tendo esse gap preenchido em tempo real. Eu acho Matheus, excelente. que é o que a gente já faz, todos nós, professores, alunos, que é o que a gente já faz sempre, desde sempre. A gente vai aprender alguma coisa, qualquer coisa. A gente vai no YouTube, pega um vídeo, vê uma videoaula, vê alguma coisa. Continue, só. Sim, sim. A ideia de seminários eu também gosto bastante. Eu já participei de alguns seminários na UF. O último que eu participei era de sistemas dinâmicos. Apesar da estrutura do seminário também ser presencial, nada impede que essa estrutura seja implementada à distância. Essa ideia de você ter um tema onde você estuda sobre ele antecipadamente, faz uma apresentação, que é algo que também ocorre na prova de monitoria, que o Felipe citou. Eu fui monitor de cálculo 3 durante 2 anos também, passei por esse processo 2 vezes, e eu particularmente achava excelente, porque o próprio Richard Feynman falava, né, o físico, que a melhor maneira de você aprender alguma coisa é tentando ensinar para alguém. É quando você realmente se desenvolve de uma maneira surreal e você abre para o outro que está assistindo te questionar e fazer perguntas que talvez você sozinho nunca imaginasse. Então, esse processo de estudativo, de seminário, eu acho muito bom. E até a possibilidade, às vezes, do professor não só gravar uma aula, mas criar um cronograma de, olha, tal matéria eu recomendo que você leia tal capítulo do livro, a parte de projetos, os próprios livros didáticos, eu sei, o Norman que eu tenho aqui para controle, ele já tem alguns projetos de controle indicados, acredito que em outras matérias isso exista também. Então você tem, assim, meio caminho andado em diversas áreas, tanto para facilitar os alunos quanto para facilitar os professores, porque vocês vão ter que criar muito mais material do que a gente. Então, eu acho que realmente tudo facilita esse ensino à distância. Eu acho que o problema maior que as pessoas podem ter é, de vez em quando, conexão de internet, mas como a aula vai estar gravada, a pessoa pode assistir em qualquer momento. E acho que só, não consigo ver outro problema. Eu acho muita coisa positiva, na verdade. Tudo que os professores citaram e o Felipe citou, eu gostei. Particularmente é uma coisa que me estimula mais até a estudar do que simplesmente, às vezes, estar sentado num determinado horário programado, né, que às vezes você também não está bem naquele horário. Com as aulas gravadas, você pode assistir a hora que você quiser, dar pausa e reolhar aquilo ali quantas vezes você quiser. Facilita muito o estudativo, que todo mundo comentou, que eu acho que é o que realmente faz você aprender. O professor, ele sempre facilita o aprendizado, né? Ele te dá, ele é o pacemaker, né? Ele determina em quanto tempo você tem que aprender um determinado conteúdo, e aí você não fica perdido. E ele também dá uma introdução de modo que você possa ir para o livro já com algumas ideias na cabeça e facilitar a leitura. Mas o estudo mesmo, o aprendizado, sempre é ativo. É com leitura de livro, resolução de exercício. Enquanto você não fizer, você não aprende. Não tem por que você aprender uma coisa que você não fez, né? É ação e reação. Se você não fizer nada, não tem reação alguma. Não tem por que você esperar saber algo sem ter se esforçado para aprender aquilo. Então, eu acho muito bom essa estrutura de ensino à distância como facilitadora do aprendizado ativo. Gosto bastante da ideia. Os professores todos, a gente
tem isso em mente, mesmo depois, assim, vamos dizer, da pandemia, independente de pandemia, a gente aproveitar que veio essa questão à tona para a gente ver se emplaca isso aí de vez. Fala, Felipe, desculpa, te cortei. Não, não, tranquilo. Era só para complementar o que o Matheus tinha falado, perfeito na fala dele. E complementando isso das aulas gravadas, isso realmente é um ponto que eu vejo muito positivo, até por experiência própria lá na monitoria. Um dos pontos do meu projeto, eu fiz uma apostila para a disciplina, né? E um dos pontos dessa apostila, praticamente no final dela, eu recomendava várias ferramentas, né? E como você citou o canal do Universo Programado, né? É muito bom, eu já vi, é um trabalho excelente do rapaz. Acho que, se eu não me engano, ele chama Vitor, né? Não posso estar fazendo isso, né? É muito bom, um trabalho excelente, realmente cativa a pessoa que está vendo, né? E baseado nisso que o Matheus estava falando, só para complementar, isso a gente via na monitoria, porque lá no meu próprio projeto eu coloquei algumas referências de alguns canais no YouTube que abordavam o assunto, que às vezes tinha alguma coisa a ver, algum determinado ponto da matéria específico para o aluno olhar, porque de repente se ele não tivesse entendido o que o professor falou, ou o que eu falo, ou do jeito da forma que eu escrevi na apostila, ele podia buscar essa terceira forma, porque eu acho que a grande vantagem de você ter isso da aula gravada e você ter vários tipos de visão, de abordagem do mesmo assunto, porque na própria disciplina de cálculo 3A, você não tem só uma forma de explicar como que faz uma determinada conta, você tem vários caminhos para explicar, né? Para você fazer com que o aluno entenda. Às vezes o aluno não está entendendo quando você está martelando de uma determinada maneira ali, mecânica, mostrando, mas de repente o caminho para o aluno entender é outro, né? Mudar um pouquinho a forma como você está falando, às vezes dar um passo para trás. Eu acho que a principal vantagem da aula gravada é porque o aluno ele pode voltar, ele pode botar na velocidade mais devagar, se ele quiser assistir, se ele acha que o professor está indo muito rápido, ou às vezes o próprio aluno que às vezes tem mais facilidade, ele pode acelerar aquela aula ali, ganhar um tempo, né? Reverter isso em produtividade, de repente assistir mais conteúdo, né? E também, se você tem as aulas gravadas, um material, fica muito mais fácil baseado no que o Matheus falou também do livro, às vezes dá um direcionamento, né? Se você tem esse material, eu só vejo um ganho para o aluno de formas diferentes que ele pode buscar para aprender e alcançar aquele conhecimento ali. O único perigo para o professor é ele virar um meme. Eu acho que o único desafio do vídeo é a publicização do vídeo, né? Porque o vídeo que você produz é um material do professor e da universidade, né? E aí corre o risco, né, de as pessoas pegarem o vídeo e ir distribuindo em diferentes plataformas. Mas fora isso, isso é uma questão, né, que as pessoas vão discutir depois, né? Mas é um ponto que eu gostaria de colocar aí. Além do meme, óbvio, né, que é uma ameaça real. Não é uma ameaça, é uma oportunidade. Você tem que ver como oportunidade. Vai virar publicidade para vocês, pô. E outra coisa, alunos viram meme também. Não fiquem com a falsa impressão que só os professores viram meme. Tem um aluno, às vezes, que é mais nerd e vira meme. Tem um aluno que gosta mais da cervejinha da Gandai, vira meme. Se não virar meme por sticker, vira meme de boca. Porque comentário é uma coisa que sempre teve. E esse é o maior memer do mundo. Né? Eu estava conversando com meu irmão, ele é arquiteto de sistemas de computação lá em São Paulo, e ele falou, o meu sobrinho, né, o filho dele, está fazendo homeschooling, e agora a moda da garotada é ficar no tal do Discord, e aí eles ficam lá trocando memes e batendo papo. Agora, é aquele negócio, é igual o home office também, que não interessa se o camarada tiver a disciplina, claro, de fazer o trabalho dele e entregar, ter os entregáveis lá, se ele fez aquilo ali fazendo pausas e se distraindo, e se isso aumentou a produtividade dele,
que bom, né? Não tendo ninguém fazer exposições mais longas, a gente já pode ir se despedindo aí. Acho que cada um quiser dar uma palavra para se despedir. Professor Abel, Não, quer ter uma... Oi, é o Bruno Barbosa, vamos lá. eu queria falar que eu concordo com o que vocês falaram, né, com todo mundo aí falou, que a gente tem que aproveitar esse momento, né, para tentar investir em novas formas de ensino, né, sair do convencional e tentar coisas novas. Eu, particularmente na UF, né, eu tive boas experiências, né, com esses novos métodos de ensino. Começou logo no ciclo básico, com minha professora de cálculo. Ela sempre tinha um método que sempre demandava uma posição mais ativa dos alunos, né, de ir perguntar, tirar dúvida, pesquisar em casa e tal. Isso trouxe resultados muito bons, né? Claro que teve muita crítica, né, porque o pessoal não estava muito acostumado. Mas também no ciclo profissional, né, na elétrica, eu vou citar o exemplo do Rainer, que fiz laboratório com ele de eletrônica básica, digital, se não me engano. E aí a disciplina foi orientada a projeto. A gente fez um projeto com ele muito maneiro e também sempre demanda, né, uma posição ativa de pesquisar as coisas, né, buscar informação, desenvolver um projeto do zero. Então, eu acho que esse momento as disciplinas poderiam ter mais foco de ser orientada a projeto, né, uma avaliação como uma avaliação principal e o professor estaria lá com uma figura mais para acompanhar, né, para orientar o estudo do aluno, né, sempre mostrando, vocês querem estudar tal assunto, então tem essas fontes aqui que podem te trazer coisas, informações valiosas. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu concordo com o que vocês falaram e acho que a minha única preocupação fica com os colegas, né, que talvez não tenham a oportunidade de ter acesso a a essa, essas avaliações, a esses projetos, né, por conta não sei, falta de disponibilidade de hardware, né, de computador, de celular ou de internet. Problema ser contornado também, tá? Isso lá no âmbito do ensino à distância é uma questão que também tem sido levantada. Pode continuar. Assim, particularmente eu conheço alunos, né, que entraram comigo e que eu imagino que tenham dificuldade, e não são poucos, né? Mesmo que representem 5%, né, de uma turma ou 3%, eu acho isso meio chato, né? Você deixar esse pessoal para trás, eu acho que isso não deveria acontecer. Mas se a gente for mesmo partir para um ensino à distância, eu acho que ter disciplinas orientadas a projetos seria uma forma muito boa de avaliar os alunos, né? E é claro que a gente tem que, assim, cola, assim, os degenerados sempre vão existir, né? Mas eu acho que tem que ter bom senso também, né? Nessas horas a gente tem que... Também se o cara não se dedicar, né? Ele que vai acabar perdendo, né? Infelizmente. Mas como o Felipe disse, também tem a questão do CR, né? Que acaba servindo como processo, impactando os processos seletivos dentro da universidade. Então, é basicamente isso que eu tinha para expor e é isso mesmo. Muito, muito bom. E essa questão do CR, não é só o CR, né, pessoal? Se o cara, vamos supor, numa hipótese extrema, que o cara não estudou absolutamente nada, vamos supor, e que o professor usou uma ferramenta de avaliação, vamos dizer, inadequada, que ele foi lá e conseguiu burlar 100% dela. Então, ele está ali aprovado. Vou dar o exemplo na minha disciplina, que eu sei o encadeamento, como é que é. Por exemplo, o André Pinho, ele dá... é que chama o nome da disciplina, Bruno? Sinais e sistemas. Sinais e sistemas, né? Que ele vai aprender ali... Você imagina o cara chegar em análise de sistema de controle sem sinais e sistemas. Ele não vai entender praticamente nada. Entendeu? Então, suponhamos que o cara que saísse de sinais e sistemas sem saber nada ali, aquelas transformações, de Laplace e toda aquela parte de funções de transferência,
ele vai chegar muito mal lá para análise de sistema de controle. Então, o professor lá de análise sou eu, no caso, vou sofrer. Eu posso até fazer revisões, mas isso vai sobrecarregar, traz uma dificuldade, né? Para o cara que era para ser reprovado mesmo, porque ele não tinha o desempenho mínimo, né? E também, mesmo entre os que foram aprovados, fica essa coisa, o cara que tirou 6 e o outro 10. Poxa, o aluno que tirou 10, ele merece um destaque. É isso aí mesmo. Há mais alguma colocação, pessoal? Alguém tem, ou quer se despedir, né? Dar sua palavra final aí? Eu queria me despedir de todo mundo e quanto ao CR, só para dar uma aliviada aí no pessoal, sempre lembrando que, como tem uma estrutura de média no CR, uma vez que você já fez média com muitos valores passados, você introduzir novos valores, mesmo que muito baixo, faz ela ter uma flutuação mínima. Não estou encorajando ninguém aqui a tirar 0 ou 10, mas só lembrando que, mesmo que você tenha um rendimento não muito legal num período, eu, pelo menos, estou fazendo faria matéria de 7º e 8º esse período, né? E, assim, mesmo que você vá muito bem ou muito mal, isso entrando na conta do seu CR dá uma variação, às vezes, de 1/10, 2/10, e para dar essa variação você tem que se esforçar, ou tirar muito 10 ou tirar muito 0 para descer 1/10, 2/10. Também não é uma variação tão absurda, dependendo de onde você esteja. Se você estiver na rabeira, por exemplo, estiver ali com o CR7, talvez ele desça para 6,9 e você perca alguma coisa de iniciação científica, etc. Mas você não estando na faixa limite, eu não vejo um motivo absurdo para preocupação com a preocupação com o CR, no sentido de, vou perder alguma coisa se eu for muito mal. Ninguém quer isso. Mas eu também não acho que a consequência disso é tão grandiosa quanto parece ser quando você vai olhar bem de uma maneira matemática. Você indo muito bem ou muito mal, tendo em vista que você já está mais avançado no curso, não vai dar uma variação absurda no seu CR, matematicamente falando. Era isso. E foi muito bom ver todo mundo. Estava com saudade de ver a cara de vocês. Eu que agradeço, Matheus. Eu que agradeço pela presença. Mais alguma consideração final, pessoal? Eu queria só agradecer aqui o convite, uma conversa muito bacana, pontos muito, muito importantes, muito interessante, muito interessante conversar disso, falar sobre isso no momento que a gente está, né? No momento a gente estava conversando um pouquinho antes de começar de fato a gravar, né? É um momento de muita incerteza, assim, tanto por parte dos alunos, por parte dos professores também. Muita gente pensando, muita gente motivada em solucionar, em trazer soluções para todos esses desafios aí que todos esses desdobramentos do momento que a gente está vivendo proporcionaram, né? Tipo assim, trouxeram para a gente, né? E só completando naquilo que o Matheus falou, não, perfeitamente. Matematicamente, a gente não observa uma flutuação muito grande do CR, principalmente para aqueles alunos que estão lá que estão no final, né? E eu também acho que isso não é o principal problema, né? A gente só levantou aqui mais para trazer isso para dentro da conversa aqui, porque também é um ponto para ser pensado, né? Mas perfeito, agradecer aí pela conversa, muito maneiro, gente. Valeu. Eu que agradeço aí, Felipe. Mais alguém, professor Abel, quer falar alguma consideração final? Ou Bruno? Fala aí, Abel. Mais um pouquinho? Já falei demais, mas eu vou agora fechar. Eu queria primeiramente agradecer o Luciano, Daniel, professor, pelo convite. Gostei muito dessa conversa, né? Confesso que estava um pouco apreensivo, porque é a primeira vez que eu fiz esse tipo de conversa, né, mesmo, vou chamar assim. E aí foi gratificante, né, essa troca de ideias aí. Espero que tenham outras, né, e com muito mais pessoas, né, dos nossos círculos, né, participando. Então, acho que foi produtivo também a conversa, né, então
vocês exporam um pouco, né, dos anseios de vocês, e isso ajuda também, né, na hora da gente pensar esse ensino à distância, né? Eu acho que vocês têm um papel fundamental nos alunos dessa dinâmica, né? Porque vocês é que vão receber a informação. Né? Então, se vocês não têm interesse, né, ou não conseguem absorver a informação, todo o esforço que a gente tem, ele de certa forma, inútil. Né? Então, é bom, né, também ver essa preocupação, né, que vocês têm também. Então, acho que foi bem proveitoso nesse sentido, né, a nossa conversa. Então, esse é o meu último comentário a respeito, né, do que a gente falou. Muito obrigado, Abel. Mais alguém, gente? Mais alguém quer despedir ou fazer algum comentário? Pô, eu acabei de lembrar, eu tinha uma dúvida até, né? Até no começo da pandemia que eu pensei nisso. Os professores, né? Vocês já pensaram em meio que as turmas já estavam definidas, né? Antes de começar a pandemia. E aí, eu não sei se você tem acesso, se vocês têm acesso aos alunos, né? Que iriam fazer a disciplina com vocês, mas vocês já pensaram em organizar, não sei, pelo menos um grupo de WhatsApp ou uma turma no Google Classroom, por exemplo, para meio que, mesmo que de maneira informal, ir orientando os estudantes nos estudos, sei lá, pelo menos dar um material inicial para falar, vai estudando isso daqui, e aí quando terminar a pandemia, vocês já vão estar um pouco preparados, assim. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa desse tipo? Porque eu imagino que isso aqui vai durar, assim, vocês falaram que iria voltar em setembro, agosto, né? Eu acho que vai demorar um pouco mais para voltar. Eu também acho que vai demorar mais. Mas tudo é palpite, tá, pessoal? A gente não sabe. Até a gente tem uma incerteza política, uma incerteza de saúde, né? Tudo incerteza, né? O que mais tem é incerteza. Mas, assim, a questão aí, eu não sei, tá? Eu não seria, talvez, a pessoa nem mais indicada para falar disso. Eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu acho que essa questão da gente começar uma turma no Classroom, eu não sei se isso, o Abel poderia até me ajudar aí. Será que a preocupação talvez é se isso não configuraria que iniciou o período de alguma forma? Eu não sei se isso teria algum aspecto legal. Depois algum aluno poderia falar, poxa, mas o curso começou. Então, eu não sei. Agora, organizar encontros informais, assim, extra aula, aí a gente pode, porque oficialmente o calendário acadêmico está suspenso. Então, eu não sei assim se existiria uma preocupação de questão de configurar a aula e depois o aluno alegar, não, fiz o curso, sim, está aqui, ó, a turma e tudo mais. Eu não sei, tá? Isso o Abel aí, não sei se o Abel teria alguma coisa a acrescentar. Bom, com base nas normas que foram pedidas, né, a única coisa que se enquadra com a atividade de emergencial é a orientação de trabalho de conclusão de curso. Né, e ainda assim de alunos que já estão, de fato, concluindo, né, que vão diplomar. Né. Então, as únicas atividades que estão autorizadas são orientação, né, e de disciplinas de conclusão de curso ou para concluintes. Né, então, tem essa outra versão. Você começar a apresentar o curso antes, né, antecipando, isso pode ser interpretado, sim, como uma antecipação de aula e tudo mais. Então, você está dando aula fora do período acadêmico, que não pode acontecer. Né? Então, existe a possibilidade de contestar. Então, não é uma possibilidade assim, tão irreal. Então, acho que não. Assim, acho que a posição da universidade é de só fazer atividade de orientação daquilo que é cabível. Atividades acadêmicas não, porque isso configura aula. Então, por exemplo, o risco da pessoa que não recebeu material começar a estudar no período regular, e aí você tem uma diferença, né, entre as pessoas. Então, assim, tem vários detalhezinhos, né, que podem ser questionados, né, em instâncias superiores. Então, as pessoas podem argumentar que a avaliação é injusta,
por exemplo, porque um aluno, certo aluno tem recursos digitais, o outro tem. Né? Então, o que foi autorizado é orientação. Passou disso, pelo menos comigo, eu não estou liberando. Né? Tem aluno pressionando, né? Do mestrado, inclusive, né? E a minha orientação é ter um respaldo da universidade. Né? Entendeu? Porque isso pode gerar muitos questionamentos. Por exemplo, a pessoa começa a fazer orientação. Aí, por alguma razão, ela não acha necessário frequentar aula presencial e aí é um problema. Mas eu estudei antes. Então, e agora? Tudo que eu estudei não valeu? Né? Então, assim, existem uns questionamentos, então o momento agora é prudente. Né? Então, pelo menos no departamento, o que eu posso dizer, antecipar, né, porque não é uma posição oficial, que eu teria que perguntar, né, é que a única atividade que continua é a orientação. Atividade discente relacionada ao ensino, seja preparação de aula, né, ou preparação de aulas, né, videoaulas, a atualização de conteúdo, isso sim. Agora, orientação de aluno ou sessão de material, isso não tem ocorrido. Né? Não que eu saiba. Tá? Então é isso, pessoal. Se não houver mais ninguém querendo fazer uma colocação, eu já vou para o encerramento, então. Beleza? Bom, então, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Tá? Assim que possível, eu vou disponibilizar esse vídeo, tá bom? E fiquem bem aí. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente. Pessoal, Boa tarde.